Na aula de hoje a gente vai aprender a diferença entre os dois grupos de materiais, o grupo do dielétrico e o grupo dos metais. Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts. Na aula de hoje a gente vai aprender a diferença entre os dois grupos de materiais, o grupo do dielétrico e o grupo dos metais. E se você já está gostando dessa série de vídeos do curso gratuito do Vray 5 para o SketchUp, já se inscreve no canal, ative as notificações para não perder nenhuma aula. Também segue a gente no Instagram e participa da nossa comunidade no Discord para você colocar suas dúvidas, postar seus resultados. Todos os links estão aqui abaixo na descrição do vídeo, incluindo esse arquivo que eu disponibilizei para você gratuitamente, para que você possa participar comigo nessa aula e já criar os seus primeiros materiais. Antes de mais nada, vamos saber o que é o material dielétrico e o material metálico. Os materiais dielétricos são aqueles materiais onde o reflexo é dado dentro do material. Essa propriedade é muito importante para a gente poder criar materiais mais realistas. Então, quando a luz incide sobre um objeto que é dielétrico, essa luz entra dentro do material e retorna para a gente, reflete uma luz, reflete a cor do material, que a gente chama de diffuse. Esse diffuse aqui no V-Ray, eu vou abrir as configurações do material, a gente já conhece que é essa primeira propriedade. Então o diffuse também é um reflexo. E nos materiais dielétricos a gente tem um segundo reflexo, que é chamado de especular. Esse reflexo é dado na superfície do material e ele tem uma propriedade única, que é refletir a cor da luz sempre em 100% branco, já que a luz ela não entra dentro do material para poder ser tingida com uma cor. Então, para os materiais dielétricos eu tenho dois reflexos, o reflexo diffuse e o reflexo especular. Como exemplo de material dielétrico que eu não citei, a gente tem a madeira, o concreto, o plástico. Já os materiais metálicos são todos os metais. E essa propriedade do metal, ela vai ser dada principalmente pelo reflexo do material. Já no material metálico, a gente não tem diffuse, tá bom? Aqui no V-Ray, com a nova propriedade criada para você criar materiais metálicos de uma forma bem mais prática, a gente vai trabalhar com a cor do metal no lugar do diffuse. Essa cor geralmente é chamada de color mesmo, ou albedo da textura. Quando a gente trabalha com o albedo da textura, a gente não tem os reflexos nessa cor do material. Por isso que é muito importante a gente separar esses dois. E eu baixei alguns materiais do site Polygon para a gente usar nessa aula. Você vai entrar no site Polygon, o link também está aqui na descrição do vídeo. Selecionar Free. Em seguida, baixar o material metálico. Eu baixei esse material aqui por uma razão bastante simples. Nesse material também tem algumas partes dielétricas, isso é importante para a gente separar esses dois tipos de materiais. E também baixei o material de madeira aqui na segunda aba, que é esse material aqui, que é uma madeira bem reflexiva. E a gente vai colocar isso em prática lá no V-Ray. Então vamos lá criar os nossos primeiros materiais. Eu vou adicionar um novo material generic. Vou chamar esse material de metal, simplesmente. E o outro material, eu vou chamar ele de madeira. Ok, já tenho meus dois materiais. Vamos começar com o material dielétrico, que foi o primeiro que eu citei aqui na nossa aula. No material dielétrico, a gente precisa entender a propriedade do material antes de a gente começar a adicionar as texturas. Essa é uma prática muito boa que eu ensino no meu curso PBA Masters, onde a gente trabalha criando diversos tipos de materiais, é um curso bem legal. Aqui eu vou configurar a propriedade de refração primeiro, para poder ter o índice de refração desse material, que é o que a gente chama de reflexividade base. É praticamente o reflexo mínimo que a gente vai ter nesse material, que vai ser o valor de 1,52, ok? E como eu falei, no material dielétrico, a gente vai ter o reflexo sempre em 100% branco. Ele vai refletir completamente o nosso ambiente. Vamos aplicar esse material ao nosso objeto. Eu vou selecionar todo o modelo aqui, até a gente entrar realmente dentro dele, selecionar tudo, digitei Ctrl A, a gente vai clicar com o botão direito do mouse e Apply to Selection, para a gente aplicar o material a esse objeto. Vamos carregar a nossa textura no Diffuse, clicar em Bitmap, selecionar a textura Color em 4K, você vai ver que no Polygon existem duas texturas, uma em 4K e uma outra Flat. Essa textura aqui é para a gente usar no Biden,
Eu já ensinei isso em outra aula aqui no canal, você pode ver no card logo aqui acima. Vou clicar em abrir e ele já vai mapear o meu objeto. Ele já tem um mapeamento próprio. Eu vou renderizar essa visualização. O mapeamento ele não foi perdido, porém, em alguns modelos você vai ter que fazer o mapeamento do objeto. Isso é de extrema importância para a gente conseguir o realismo. Perceba que o nosso material ele ficou bastante reflexivo. Eu vou selecionar aqui no Glossless a textura que está na pasta, clicar em Bitmap, selecionar essa textura Glossless e clicar em abrir. E você vai perceber que o nosso material agora já vai ter o reflexo controlado. Muitas vezes a gente se engana querendo deixar o reflexo menor, mas se você faz isso, sua madeira ela não vai ficar fisicamente correta. O padrão é sempre trabalhar com Reflection Color em 100% e controlar o Reflection Glossiness para conseguir ter a superfície mais polida ou mais áspera. Para a gente finalizar esse material, a gente vai adicionar agora o Bump. No Bump você vai escolher Normal Map, porque é a textura que está lá na pasta. Eu vou selecionar as configurações, clicar em Bitmap, em seguida selecionar a madeira Normal Map. Observe também uma coisa importante sobre os materiais. O Normal Map é a textura de relevo, é o relevo que vai ser dado de forma média no seu material. Esse relevo ele deve ser sempre configurado de forma linear, da mesma maneira que o Glossless. Então se você estiver usando outra versão do V-Ray e acompanhando essas aulas, confira se o Color Space está realmente em linear. E para o Normal Map, a gente vai desabilitar o filtro para que ele fique bem mais nítido na visualização. E olha só, esse aqui é o resultado do nosso material de madeira de forma muito prática, utilizando as texturas. Ok, vamos criar o nosso material de metal. Eu vou clicar com o botão direito do mouse sobre esse material de madeira. Em seguida, selecionar o objeto na cena. Ele já vai fazer a seleção do objeto aqui no SketchUp e a gente vai substituir por esse material de metal. Então vamos visualizar. Ok, clique com o botão direito do mouse sobre metal, selecione primeiro o material, botão direito e Apply to Selection. A gente vai trocar de material para visualizar aqui no nosso modelo, ok? Vamos clicar fora e agora a gente vai fazer a configuração lembrando as diferenças de propriedade. E no V-Ray 5 é muito prático para a gente criar um metal. Eu vou selecionar o Reflection, definir a reflexividade máxima dele em 100% branco, então ele já vai parecer um material dielétrico. Vamos voltar na visualização do nosso material. Ok. Em seguida a gente vai habilitar o Surface Control como Roughness e você vai perceber que ele vai perder esse reflexo. Eu vou colocar o valor dele em 0 para que ele trabalhe da forma certa. Geralmente quando a gente trabalha com esse modo de metal, a gente vai configurar sempre o material como Roughness, que é esse modo que a gente controla aqui embaixo. Eu vou definir agora o material simplesmente como metálico, modificando o Metalness do valor 0 para o valor 1. De forma geral, essa propriedade ele não diz para o V-Ray o quanto ele é metálico. Isso não faz nenhum sentido. Na verdade, ele diz para a gente se o material ele é dielétrico ou ele é metálico. Simplesmente isso. Ok? Para que a gente possa adicionar as nossas texturas, eu vou até o Diffuse e dessa vez o Diffuse ele não vai representar a cor do material, e sim a cor do reflexo. Olha bem essa sacada, tá? Eu vou clicar nessa textura que tem a melhor resolução em 4K, clicar em abrir e a gente vai perceber o mapeamento aqui do nosso material, que está bastante pequeno. Vamos até materiais e vamos configurar o tamanho dessa textura. Vamos colocar ele com 1 metro, por exemplo. Ok? Então, olha só, a gente já tem essas imperfeições aqui no nosso metal. E é importante que você perceba o seguinte. Com essa primeira opção de textura que a gente adicionou, as áreas onde a gente tem essa coloração aqui vermelha, que seria o ferrugem no metal, elas também estão bem metálicas, né? Dá para perceber isso aqui. Porém, toda intempérie, toda sujeira, tudo aquilo que for adicionado sobre o metal é um dielétrico. Então a gente vai controlar nessa configuração Metalness, utilizando a textura, essas áreas. Você vai perceber que a textura Metalness é uma textura em preto e branco. Quando eu clicar em abrir, olha só o que é que vai acontecer. Todas essas áreas, que são áreas
não metálicas, elas vão aparecer agora com uma cor diferente. Ela vai aparecer como um dielétrico, ok? Vamos voltar uma vez. O nosso metal está bem bonito assim, mas a gente vai adicionar a textura Roughness para deixar ele com a propriedade como a gente viu lá no Polygon. Então vou selecionar aqui, olha, Roughness, clicar em abrir e a textura ela vai controlar essas áreas de reflexo e o nosso material vai ficar dessa maneira aqui, olha. Vamos voltar uma vez, adicionar também na textura Bump o Normal Map para deixar o nosso material metálico completo. Então selecionar aqui Metalness, Normal Map, ok, definir filtro como No Filter e o nosso material já tem todas as texturas aplicadas. Nessa aula você aprendeu a configurar um material metálico e um material dielétrico usando o Vray para o SketchUp e as texturas fisicamente corretas. Eu espero que você tenha gostado, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido, um forte abraço e valeu!